Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou a Juliana e resolvi hoje gravar aqui um pouquinho, compartilhar a minha história com vocês. Quem sabe a minha dor seja a sua e você que se conecte comigo e resolva mudar, assim como eu resolvi. Resolvi fazer esse vídeo aqui, ó, nesse lugar maravilhoso, onde tem bastante verde, onde eu gosto muito, gosto de me conectar com a natureza, né? Vou falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho bem interessante. E vocês só não reparem, porque às vezes tem uns mosquitinhos, então se apareceu algum aqui, eu vou ter que, né, dar uma batidinha, porque aqui tem muito bichinho. Enfim. Eu tenho 40 anos, eu sou casada, tenho 3 filhos. Sempre tive aquele probleminha, sabe? Com a balança. É, Sempre fui um pouco mais cheinha, né? Eu me achava gorda quando era mais jovem, adolescente. Meus irmãos eram extremamente magros e eu era a mais fortinha, né? Só que detalhe, eu sempre tive seios fartos. Então, assim, às vezes, depois, com o tempo, eu fui percebendo que eu não era nem tão gorda, o problema era minha mama, né? E eu fiz redução na adolescência, assim, com 16 anos, e me senti super feliz, né? Foi um período, assim, que eu falo, um dos mais felizes da minha vida. Foi quando eu tirei aquele excesso de seios que me atrapalhava, que me dava dor nas costas e tal, mas por algum motivo eu fui me perdendo, né, na minha trajetória, e o peso foi só acumulando e eu fui ficando cada vez mais frustrada, mas eu não sei o que que acontecia, que eu não conseguia sair daquele ciclo. E E aí foi assim por um bom tempo, né? E também eu escolhi trabalhar numa profissão onde eu acho super encantadora, porém ela é uma tentação, que é a confeitaria, né? Fazia muitos bolos, vendia muito bolo na rua, e até que surgiu a oportunidade de eu estar comprando uma loja, né? Só que era de salgado, não era doce. Eu queria comprar aquele ponto porque eu achava bacana e que eu queria transformar em lojas de bolo. Comprei, consegui, só não fui muito feliz em questão de colocar somente bolos, né? Então, assim, eu fiquei com essa loja durante 2 anos, me alimentava super mal, e eu venho de uma família, minha mãe sempre nos ensinou é, a comer legumes, verduras, né? Então, assim, eu sempre me alimentava, assim, razoavelmente legal, né? E quando eu passei a ter a loja de salgado, não. Eu não almoçava, tomava um café da manhã assim rapidinho, chegava em casa super tarde, não queria mais nem comer, às vezes ia dormir, ficava naquele ciclo de 15, 16 horas trabalhando e em pé, né? E só comendo salgado, besteira aqui e ali. Enfim, fiquei nesse lugar durante 2 anos e não me sentia bem. Não me sentia bem porque, além de eu estar engordando, eu vendia um produto no qual eu não era feliz, porque eu falava assim, se tá fazendo mal para mim, tá fazendo, eu faço mal para o outro, né? Então aquilo ali não batia, não tava legal. E eu comecei a analisar algumas coisas que eu achava que não era certo, e eu fui me incomodando com aquilo, e depois, num período, acabei ficando com probleminha na vista, e eu, né, aquela correria de ir para médico para descobrir o que que era, e eu acredito assim que foi muito trabalho, foi um pouco de desleixo da minha parte com o meu corpo. É, os médicos, na verdade, eles não descobriram a causa, né? Por que que aconteceu isso comigo?
eu tive um vazamento no meu olho direito e o líquido parou na minha retina e eu fiz durante 1 ano e 7 meses de tratamento. Eu nem sabia que se tomava injeção na vista e eu tomei 6 para ver se esse edema secasse, sumisse, enfim. Eles me deram alta agora, né, em dezembro, finalzinho de dezembro, e eu fiquei com uma cicatriz. Fiquei com uma cicatriz na vista e todas essas questões, né, foram me fazendo avaliar se valia a pena eu continuar. Então, em 2019, eu comecei, sem meio que saber, jogar para o universo que eu queria mudança, que eu precisava mudar, porque eu não aguentava mais aquilo que estava acontecendo comigo, né? E eu falava que 2020 ia ser diferente, que 2020 eu ia começar diferente. E a primeira coisa que eu decidi fazer foi não vender mais salgado. Então, quando começou o ano, quando janeiro apareceu, né, magnífico, a placa lá da minha loja caiu. Então, eu falei assim, isso daí para mim é um sinal. E eu não coloquei mais ela. Resolvi mesmo a não vender mais salgados fritos, né? Eu fazia os meus bolos, comecei com os bolos, tal, mais forte. E fui, né? Eu achei que não ia ter, eu tava com medo, apreensiva, porque a gente fica com certo medo daquilo que a gente não conhece, né? É natural. E para mim não foi diferente. Mas eu consegui, naquele mês, resolver a minha vida ali, né? Pagar meu aluguel, tal, cobrir as contas da minha loja. E eu peguei e falei assim pro meu esposo. Ele falava, né? Ai, Ju, como que você vai parar de vender salgado se é loja de salgado? Eu falei assim, eu não faço mais. Eu decidi realmente que eu ia fazer só aquilo que eu me sentia bem, né? E o salgado ele não me fazia bem. Então, o primeiro ponto foi o salgado. Depois veio a pandemia, né? A pandemia mundial, ainda estamos dentro dela. E ali eu levei um sacode, né? Eu precisava de novo tomar uma decisão. Se eu continuaria com a loja ou se eu entregaria o meu ponto, porque eu já ia vencer meu contrato de 2 anos, em abril, então eu precisava tomar uma decisão. E aí eu tomei. Eu decidi entreguei a loja, levei as coisas para casa, ficou tudo aquela bagunça ali, enfim. E aí eu fiquei, tipo assim, né, o que eu vou fazer agora? E aí eu resolvi fazer o quê? Uma horta. Lembra que eu falei que eu amo a natureza? Que eu adoro esse contato com a terra, com as plantas, com as orquídeas, eu adoro, né? E eu resolvi fazer uma horta. E comecei a plantar mudinha. E ver todo aquele processo da natureza. Gente, como demora para um pé de alface ficar no ponto de uma colheita. A gente acha que é só ir ali no sacolão e pagar R$ 2, R$ 3, sei lá quanto, e pronto. Nossa, você pegar uma sementinha, colocar num pouquinho de terra e ver aquela sementinha crescer, né, germinar, e todo o processo da evolução, nossa, Deus é maravilhoso, né? E depois você poder se alimentar daquele alimento e você sabe que ele tá limpo, que ele tá puro ali, sem nenhum tipo de agrotóxico, só com a tua energia boa, porque você coloca uma energia boa. Então eu tava assim meio muito feliz fazendo isso lá em casa, né? E só que aí detalhe, a natureza ela precisa de um tempo, assim como a gente precisa do nosso tempo para amadurecer, para
permitir que a mudança entre dentro da gente, né? Porque não é fácil mudar, não é fácil. Todo dia você tem que vencer ali seus medos, se desafiar, se provocar, porque senão você fica na sua zona de conforto e você, né, passa. E aí, enquanto as minhas plantinhas, minhas hortas, meus alfaces estavam lá crescendo, eu resolvi cuidar de mim, cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente principalmente, porque é ela que comanda tudo, né? Então, eu descobri que primeiro tá aqui, ó, tá aqui. Depois vai refletir aqui. E daqui você reflete para fora. E é uma sensação tão boa, tão boa. É uma coisa assim surpreendente que aconteceu comigo nesse ano de 2020. Teve muita coisa triste que aconteceu, teve. Mas eu acabei meu 2020 feliz, apesar de tudo, né? E, e assim, eu tô no meu processo. Eu comecei meu processo de emagrecimento quando eu decidi desfazer da loja. Eu estava com 90 quilos, né? E, e eu falei assim para mim que eu não queria fazer nada absurdo, que eu não queria assim dietas restritivas, né? Porque a dieta restritiva a gente acaba se boicotando, né? Porque você não pode isso, você não pode aquilo, e você chega uma hora que não aguenta, né? Então, eu decidi fazer uma reeducação alimentar e estou muito feliz com o resultado. Há um processo um pouco mais devagar, porque emagrecer não é assim, vou perder 10 quilos em uma semana, pelo menos para mim, eu não acho que funciona assim. Eu descobri que é um pouquinho mais devagar, porque você vai ter mais constância, você vai aprendendo, né, a dominar aquelas vontades, aquelas coisas mais que acaba tirando você do foco, né? Então, assim, você fazendo uma reeducação, você reaprendendo, né, é melhor. É claro que tem estratégia, tem desafios, que tem várias coisas dentro de todo o processo, tá? E, e é isso, gente. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, só um pouquinho da minha história. Se vocês quiserem acompanhar o meu dia a dia, eu tô sempre colocando lá no Instagram, logo mais tem YouTube, enfim, é só me procurar, Juliana, Mente e Corpo em Harmonia, né? Está tudo conectado e um depende do outro para que a máquina, né, nosso corpo maravilhoso, esteja bem. E detalhe, são coisas simples, mudanças pequenas que depois de alguns meses, nossa, gente do céu, se torna grandiosa. Você se sente tão bem, tua pele, a tua autoestima, a tua energia, né? A tua postura com o mundo, né? As pessoas com você. E detalhe, eu faço tudo isso e não é para agradar ninguém, não. Eu faço para me sentir feliz, para me sentir bem. E eu estou descobrindo uma outra Juliana. E se eu posso compartilhar isso, por que não? Por que não outras mulheres se sentir tão bem como eu? Entendeu? Então, assim, fiquem ligadinhos que vem muita coisa legal por aí. E eu garanto, por experiência própria, que funciona. Gente, um grande beijo e fiquem com essa vista maravilhosa. Beijos.